8 de outubro. Quem pecou? O cego ou seus pais? João 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo dizia: Sou eu. Perguntou-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me nos olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus ao que dantes fora curado. Era sábado, o dia em que Jesus fez lodo, lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegara a ver? O que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. É interessante que João, ele pinça de todos os milagres de Jesus, ele pinça alguns e destaca alguns, porque o objetivo dele, de João, é mostrar para os efésios, a igreja onde ele estava numa situação muito difícil de heresias, não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus era um homem, era divino, humano. Eles pensavam que era um espírito. Eles criam que a doença, quem mandava era um Deus mau, e as bênçãos que mandava era um Deus bom. Então eles criam no gnosticismo uma doutrina herética que estava ganhando bastante aceitação no meio cristão. Então, a tradição ali dizia, naquela miscelânea de crenças, que um cego, ele nasceu cego porque alguém pecou. Ou foi o pai dele que pecou, ou ele. Mas como ele poderia pecar se como bebê ele já nasceu cego? Só sobraria uma opção: os pais. Então perguntaram para Jesus: Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele mesmo ou foram os pais? E Jesus disse: Não, mas nenhum nem outro. Não é porque ele nasceu cego que é por causa do que ele fez algum pecado. Nem sempre isso é verdade. Tanto é que Deus não negou. E que Jesus não negou que
pudesse isso ocorrer. Por exemplo, alguém conhecia um senhor que era promíscuo e ele contraiu uma doença do sífilis e, tendo contato com sua própria urina, colocou nos olhos, o dedo nos olhos, e ele ficou cego dos 2 olhos. Então foi uma cegueira motivada pelo pecado dele. É consequência. Não tem nada a ver que Deus vem e castiga a pessoa porque ele está no pecado. Mas a consequência, o resultado, vem do pecado, de alguma forma. Porque não é bom. Se fosse bom, não vinha consequência ruim. Mas nem todas as vezes é assim. Nesse caso não era assim. Ele nasceu cego. Não era por problema de pecado do pai ou da mãe. É um problema do pecado existencial. O pecado que herdamos desde o Jardim do Éden. E Jesus disse mais. Há um propósito nele ser cego. Será manifesto nele as obras de Deus. Foi por isso que ele nasceu cego. É muito interessante essa afirmativa de Jesus. E Jesus então disse que enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse homem não vai ficar nas escuras. E então cuspiu num pouco de terra, fez um lodo, um barro, e passou aquela saliva com barro nos olhos do cego. E disse, vai lá no tanque de Siloé e lava os olhos lá. Ora, não era em qualquer lugar que ele deveria lavar, mas no tanque de Siloé, porque Siloé significa enviado. Então, João estava mostrando nas entrelinhas que Jesus estava cumprindo a profecia. Ele era o Messias enviado de Gênesis 3,15, que Deus havia prometido para Adão e Eva. E para a serpente também. Ele seria destruído pelo descendente da mulher. É enviado. Messias ou enviado é a mesma coisa. Então as pessoas, mas você não é o cego? Os vizinhos deles, conhecidos? Você é aquele cego, nosso vizinho? Ou não é? Uns diziam, é ele sim. Outros diziam, não, mas ele parece com ele. Ele, porém, dizia, olha, sou eu. Eu era cego, mendigava aí. Agora estou curado. Mas como você foi curado? Ele contou tudo de novo. Um homem chamado Jesus, você vê que a diferença do outro cego, lá do tanque de Betesda. Quer dizer, o tanque da graça, né? Água da graça. Betesda. Aqui já é o Siloé, é outro tanque, é outro cego. Esse sabia o nome de Jesus. Sabia que foi Jesus que fez. Então ele disse, olha, foi um homem chamado Jesus que passou saliva com terra nos meus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei e estou vendo. Eu queria dizer muitas coisas. Eu tiro a minha cegueira naquele que foi me enviado.
a minha cegueira espiritual, eu não enxergava, agora estou enxergando. Acontece isso até hoje. Nós precisamos ir no tanque de Siloé, deixar Jesus passar, nos recriar, porque o pó e a saliva juntas, ele nos remete à criação do mundo, à criação do primeiro homem, que foi criado do barro, do pó. Algo de Deus, de Jesus, a saliva. Algo da terra, a própria terra, juntas. Agora recria aqueles olhos, recria aquela pessoa. E ao recriar, ele começa a enxergar claramente as coisas de Deus. E quanto mais ele explicava para as pessoas, e quanto mais as pessoas reagiam, mais ele conhecia que Jesus realmente é o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E a discussão foi indo, começou a formar grupos. Os que concordavam que Jesus não era pecador, e os que concordavam que Jesus era pecador. E levaram até os fariseus. E os fariseus, então, perguntaram novamente. E ele, então, respondeu novamente. E os fariseus disseram, ele é pecador. Ele é um pecador, ele não é de Deus, porque ele transgride o sábado. Porque na tradição dos fariseus, não podia recriar alguma coisa no sábado, não podia curar no sábado. Mas isso é tradição dos fariseus, não é mandamento de Deus. Jesus estava cumprindo exatamente como deve se cumprir o sábado. Não estava errado, mas eles achavam que estava errado. E falavam que ele não era de Deus porque transgrediam o sábado. Quando Jesus não estava transgredindo o sábado. E aí levaram ele até o chefe da sinagoga. Mas antes, porém, que vai ser amanhã que nós vamos ver isso, quando falaram que os fariseus disseram ele é pecador, aí surgiu uma pergunta ali, daquele grupo que defendia que ele não era pecador, perguntou aos fariseus, mas como um pecador pode fazer tamanho sinal assim, hein? Quando já se viu alguém curar, dar vista aos cegos? Uma pessoa que nunca enxergou? Imagina o milagre, o tamanho do milagre é diferente daquele do tanque de Betesda, porque ele enxergava antes, ele ficou cego. Mas ele enxergava antes. Agora esse não, esse nunca enxergou. E de uma hora para outra passou a enxergar. Veja a recriação que houve necessidade de fazer toda em sua estrutura cerebral. Era um milagre tanto. Era uma recriação. Só uma pergunta para te refletir. Será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante de nossos olhos?